Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com a Carol, seja bem-vinda. Oiê, oi gente. E com o Arthur, que já estará aqui com a gente para apresentar o 8º mês da introdução alimentar do Arthur. O Arthur, já fizemos um vídeo de 6 e 7 meses, onde deu início à introdução alimentar e ele conheceu diversos alimentos dentro dos 5 grupos. Trabalhamos consistência, houve uma pequena evolução de consistência e agora no 8º mês teremos 3 objetivos principais. Manter a evolução da consistência, super importante, conforme os meses forem passando até chegar num ano. Apresentar todos os alimentos dentro dos grupos para trabalhar a papila gustativa e treinar pinça. Então a forma dos alimentos agora a partir do 8º mês não é só mais amassadinho no garfo, a gente vai oferecer eles em cubinhos, porque entre 8 e 9 meses o bebê desenvolve pinça e a gente vai treinar isso com alimentação. Como que foi a introdução alimentar do Arthur até agora, Carol? Teve alguma grande dúvida? Como que ele vem evoluindo? Ele vem aceitando todos os alimentos, então ele vem tolerando bem, comendo tudo. Até me surpreendi, porque eu converso com outras mães e elas normalmente dizem que eles rejeitam, né? O bebê ainda, meu Arthur não rejeitou nada. Eu percebi que essa questão da consistência, eu tentei fazer amassado no garfo até agora, mas eu deixo já alguns pedacinhos. Ele faz um movimento de mastigação, apesar de não ter nenhum dentinho, então eu até queria saber sobre isso, se tudo bem, né? Deixar em pedacinhos, se não tem risco de engasgo, né? Porque acho que é uma dúvida bem frequente que nós temos. E ele começou a rejeitar, eu falei que não rejeitava nada, mas ele rejeita uma coisa assim, ele não tá aceitando muito bem a melancia, que acho que eu falei até da outra vez também, então continua não aceitando muito bem, mesmo eu continuando oferecendo. Em relação às consistências, precisa oferecer no corte seguro, BLW, ali até o 8º mês, e do 8º mês em diante, além do corte BLW, você pode oferecer em cubinhos bem pequenininhos, e se for redondo ou oval, precisa ser cortado na transversal, para não ter risco de engasgo. E isso pode ser dado e estimulado a todo momento. E em relação à melancia, é super normal o bebê gostar de alguns sabores mais e outros menos. O que a gente recomenda? Ofertar o máximo possível. Tem estudos que falam que o alimento precisa ser apresentado mais de 20 vezes para ter a adaptação da papila gustativa em relação àquele alimento. Pode ser que no final ele não goste mesmo, né? Somos humanos, tem coisa que a gente gosta, tem coisa que a gente não gosta, isso também precisa ser respeitado. Mas a ideia da melancia é continuar ofertando, porque às vezes é a consistência, não é só o sabor, né? Então ele vai adaptar com essa consistência, oferecer de formas diferentes, né? Então oferecer em palitinho, oferecer amassadinha, oferecer batidinha, mais líquido para ele adaptar o sabor, depois a textura, que é uma dica importante aí se no caso de vocês houver algum alimento que o bebê rejeite. Então vamos montar o pratinho do Arthur? Vamos lá. Bora lá. O pratinho da introdução alimentar do Arthur aos 8 meses vai ter uma porção do carboidrato, que no caso aqui é o arroz, uma porção da leguminosa, que no caso aqui é o feijão, o caldinho e o grão. Então nessa fase, Gi, eu já posso incluir o grão? Já pode incluir o grão. Já vai o caldinho e o grão da leguminosa que for do dia do cardápio. Uma porção de verdura, que no caso aqui é uma couve refogadinha. Uma porção de legume, que aqui é a cenourinha, e ela já tá toda em cubinho, pra gente treinar o movimento de pinça. E uma porção da carne, iscas de carne, a gente vai cortar ela menorzinha, porque tem que ficar os cubinhos pequenininhos, que já é o corte BLW, né, para o movimento de pinça dos 8 meses. Então a gente vai reduzir tanto a carne como a cenoura, vai deixar uns cubinhos bem pequenininhos. A quantidade nesses 8 meses muda em relação ao que eu estava trabalhando anteriormente? Quem determina a variedade é o adulto, quem determina a quantidade é a criança. Então começa sempre com uma colher de sopa e se no caso do Arthur for pouco para ele e ele pedir mais, você vai dobrar essa quantidade. Legal. Então isso segue aí até os 12 meses. Ele vai determinar a quantidade, a gente parte de uma colher de sopa e vai evoluindo conforme ele pedir. Legal, muito bom. Então aqui a gente vai cortar em cubinhos o legume e a carne. Gi, esses cubinhos mais ou menos em qual tamanho, assim, pra eu saber no dia a dia como eu tenho que cortar? 1 centímetro a 1,5 centímetro nessa fase aqui dos 8º meses. E a mesma coisa vale pra carne? Mesma coisa para carne. Tudo que tiver em cubinhos, que a gente vai estimular o movimento de pinça, tem que ter de 1 a 1,5. Quanto que é 1 a 1,5? Pensa num grão de feijão. É mais ou menos o tamanho do cubinho, tanto da carne como do legume.
que é o que não vai ter risco de engasgo. Se não for deste tamanho, você pode oferecer no corte BLW, seguindo as recomendações do corte, que aí para cada alimento vai ter um corte específico. Legal, eu ia perguntar exatamente isso, mais ou menos uma referência ali, então eu vou me basear sempre pelo grãozinho do feijão. O feijão eu também posso oferecer para ele da maneira que tá, para estimular essa pinça? Pode oferecer do jeitinho que está. Como ele tá bem cremoso, ele vai pegar e vai fazer uma melequinha. Então, às vezes, deixar o feijão mais sequinho, o grãozinho seco, e o caldinho do outro lado, facilita na hora de ofertar. Mas do jeito que tá, pode ser oferecido. Ele pode colocar a mão aqui nessa comida à vontade. Você falou sobre isso, Gi, até interessante. Uma coisa que eu tenho observado nesse 8º mês é que ele tá muito mais interessado pelo prato. Ele quer realmente pôr a mão, ele quer pegar os alimentos, né? Conforme eu tô oferecendo. Então, eu tenho deixado sempre algum alimento no BLW para ele poder consumir. E aí eu vou oferecendo também, que é o momento que eu participo, né, da refeição com ele, então a gente faz mescladinho. Para quem escolheu o método BLW exclusivo, é mais ou menos com 8 meses que a criança realmente começa a ter uma coordenação motora mais desenvolvida e mais interesse pelo prato, e aí ela começa a comer mais em volume mesmo. Mas é bem legal, no caso do Arthur, porque ele recebeu esse estímulo desde os 6 meses. Então isso aconteceu agora porque foi trabalhado mês a mês, né? Então essa evolução, ela vai acontecendo por conta desse trabalho mensal que é feito. Gi, aproveitando, acho que eu já fiz essa pergunta, mas eu queria reforçar novamente, né? Eu tenho oferecido sempre uma fruta cítrica no pós-refeição, até por conta da rotina, né? Ele vai já pro berçário, então, com a idade dele, e ele gosta muito, principalmente da laranja. Eu faço o que você me orientou, que é metade da porção como sobremesa, né? Do almoço, e a outra metade no lanche da tarde, né? Da mesma fruta. E eu posso continuar, então, no 8º mês com essa mesma prática, né? Pode continuar. Continua na prevenção contra a anemia. E é a sobremesinha do dia, a oferta de vitamina e mineral do prato. Pode continuar assim. Vamos levar o pratinho pro Arthur agora? Vamos lá! Na hora da comidinha do Arthur, a mesma regra de sempre. Então, na cadeira de alimentação, com ele ereto, retinho, pescoço, corpo reto para evitar engasgo. Se a oferta foi feita com a colher, deixar ele abrir a boquinha para receber a comida, né? Ele vai determinar se ele quer ou não quer, se tá querendo mais ou não. E o pratinho na frente dele, para que ele possa pegar com a mão. Tá tudo nos cubinhos, no cortinho de pinça para estimular esse movimento. E o dedinho dele tá em fase de desenvolvimento dessa coordenação motora fina. Então, ele não vai pegar isso com uma super precisão no começo e aos pouquinhos vai evoluindo. Experimentar com a mão, sentir a textura faz parte também da relação dele com a comida e precisa ser deixado. Importante aqui só lembrar que a gente tem o QR Code na tela aparecendo para vocês baixarem o cardápio, baixar a lista de compra, baixar a lista de substituição para conseguir montar o pratinho do bebê aqui no 8º mês com 5 grupos de alimento. Então posso deixar aqui ele pegar à vontade, né? Agora é hora da baguncinha. Na prática, a gente sabe que tem dia que não dá pra deixar essa baguncinha, que a gente tem a vida corrida de trabalho. A gente vai tirar o prato e vai ofertar isso com menos variedade na frente dele. O dia que a gente quiser, que a bagunça tá liberado, o pratinho fica na frente e ele vai comendo. E a verdurinha é uma coisa que as pessoas têm bastante resistência em dar. Porque falam, vai engasgar, vai enroscar, a consistência é ruim. Se não der, essa criança com 1 ano não vai comer. Então, faz bem picadinha, bem processadinha e dá individual para que ele acostume com a consistência e com o sabor, para com 1 ano ele comer e não ter risco de seletividade alimentar. Em relação à verdura, uma pergunta bem legal uma dúvida, né, que eu tenho, na verdade, para te fazer, que eu acho que é uma pergunta também que é de outras mães. Eu posso trabalhar todas as verduras, sendo ela bem picadinha e oferecendo dentro do meu cardápio, né? Pode trabalhar sem nenhuma restrição. Quanto mais verdura, as pessoas têm um pouquinho de restrição com a verdura, mas quanto mais oferecer, menor vai ser a chance dele recusar. Agora vamos deixar o Arthur comer em paz, né? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. De mãe em mãe construiremos um novo maternário.